A começar falando sobre o presidente Lula. Ele disse que é preciso convencer as pessoas a não reconstruir casas em áreas com risco de enchente. Ele sobrevoou hoje áreas afetadas pelas fortes chuvas no Maranhão e detalhou ações humanitárias e políticas de moradia para as vítimas. Vamos falar então sobre esse assunto com o Pedro Teixeira, vai trazer as informações para a gente. Pedro, conta então para a gente o que o presidente Lula falou, além dessas declarações dele que eu trouxe há pouco, nessa viagem ao Maranhão. Qual que é hoje a situação no estado com relação a essas fortes chuvas, hein, Pedro? Boa tarde mais uma vez. Tudo bem, Carol? Boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. A situação é bastante preocupante lá no estado do Maranhão. São pelo menos 64 municípios com situação de emergência declarada. Um deles, inclusive, declarou estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas que atingiram o estado como um todo. A cidade sobrevoada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã deste domingo foi Trizidela do Vale, que é uma das mais prejudicadas em todo o estado. Equipes tanto do Corpo de Bombeiros como das prefeituras, também da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, estão, de certa forma, tentando atender as pessoas que foram atingidas, desalojadas ou desabrigadas. São mais de 7.700 pessoas atingidas na região do Maranhão. Outros estados também vivem uma situação parecida. O presidente Lula citou, por exemplo, alguns casos em regiões determinadas do Ceará e também do Pará. Ele falou que tem uma necessidade muito grande por parte das forças de política pública, dos políticos principalmente, de tentar dialogar com a população que acaba construindo residências ou acaba encontrando alguma maneira de viver em regiões que são, de certa forma, perigosas, que podem ser atingidas por enchentes, enfim, os níveis dos rios principalmente. Eles citou um exemplo, por exemplo, na cidade visitada por ele hoje, lá no Maranhão, que ele já tinha visitado aquela região em 2008 com uma situação bastante parecida, com uma enchente do rio desabrigando parte da população ali do estado. Durante a viagem, Carol, ele também falou sobre a necessidade de um trabalho conjunto entre o governo federal, os estados e os municípios para atender essas pessoas com políticas públicas, com um trabalho específico para construção de residências adequadas para que essa população possa, de certa forma, superar essas dificuldades e também ficar distantes de possíveis tragédias como essa que atinge o estado do Maranhão desde o mês passado. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional disse que desde o início do ano, o governo federal já disponibilizou 349 milhões de reais para a ajuda humanitária a municípios em situação de emergência por todo o Brasil. A gente separou um trecho do que disse o presidente Lula sobre essas questões, o trabalho conjunto, a necessidade do trabalho em conjunto do governo federal com estados e municípios. Vamos acompanhar. E eu acho que nós temos que cuidar das pessoas que foram vítimas. As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer. Essa junção entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Vocês sabem que nós acabamos de ter um governo que, ao invés de vir aqui ajudar o Flávio Dino, ele brigava todo santo dia pela empresa com o Flávio Dino e não trouxe absolutamente nada para o estado do Maranhão. Nada. A não ser ofensa pessoal ao governador, e ofendendo o governador, estava ofendendo o povo do Maranhão. Então, nós agora queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não tiver uma combinação entre prefeitos, entre governadores e entre o presidente da República. Vamos falar sobre esse assunto com ela, Renata Agostini. Tenho certeza que todo mundo já deu boas-vindas a esse retorno de Renata às telas da CNN. Minhas boas-vindas, minha amiga. Agora, mamãe do Bento com a gente, ao vivo. Rê, antes de mais nada, claro, uma boa Páscoa para você, uma boa tarde para você. E falar um pouquinho sobre esse trabalho agora, que várias famílias nesse momento sofrendo por conta das fortes chuvas no Maranhão. Agora aqui o nosso apelo maternal, inclusive, bate ainda mais forte quando a gente vê cenas como essa.
O que pode ser feito nesse momento, nesse trabalho de governo federal, governo estadual e governo municipal? Qual é o trabalho que deve ser articulado entre essas três esferas? Sem dúvida, Carol, muito duro. A gente vê a situação dessas famílias. Bem, Feliz Páscoa para você, minha amiga. Obrigada pelas boas-vindas. Senti, claro, saudade de estar aqui na CNN, mas senti muita saudade sua. Que bom esse reencontro aqui no nosso plantão. Bem, a gente vê, Carol, vou até aproveitar algumas dessas falas que a gente destacou, Pedro Teixeira nos trouxe e a gente viu agora de Lula, porque essa ida dele ao Maranhão me parece que atende a alguns objetivos do presidente. O primeiro é esse que você já trata, né? Olha, a situação muito difícil dessas famílias tem, claro, um objetivo humanitário, um objetivo de mostrar que o governo federal está atento. A gente viu ali nessa imagem agora, que a gente estava ali vendo o Lula falar, atrás dele a gente via ministro Alexandre Padilha, ministro Flávio Dino, o ministro Valdez Góes foi também, uma comitiva que o presidente montou para mostrar que o governo federal está atento ao que está acontecendo no Maranhão. Então você tem, e é esperado mesmo, muitas vezes no governo passado, né, a gente viu em situações assim de calamidade que Jair Bolsonaro não necessariamente ia até a região e a opinião pública cobrava. O que Lula está tentando fazer é justamente não passar por essa mesma situação. Olha, estou atento. Inclusive porque ele fez um comentário, Carol, de que como ele vai à China essa semana, ele não poderia ir até a China sem antes olhar para o país dele, né, para a região que está aqui afetada. Então tem uma preocupação que ela anda junto com a questão humanitária, uma preocupação de própria imagem mesmo, né, mostrar que o governo está atento, mostrar que ele, mesmo nesse início ainda de governo, agora a gente está chegando no marco dos 100 dias, está bastante presente nas questões locais. E o segundo objetivo é um objetivo político mesmo, porque a gente vê ali, Lula faz esse apelo às famílias, a questão da construção nos locais onde eventualmente elas estarão mais suscetíveis a esse tipo de problema. Então tem ali um olhar específico para o que está acontecendo, mas ele logo leva também para aquela tinta política. Olha, tem que andar todo mundo em conjunto, porque o governo passado ele traz uma rixa que havia entre o então governador Flávio Dino, que agora é o seu ministro da Justiça, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que com ele será diferente. Duas questões aqui. A primeira é evidente e é assim mesmo que tem que ser feito. Tem de haver uma integração, um diálogo constante entre autoridades do governo federal, autoridade estadual e a autoridade municipal, especialmente em situações como essa. Isso é o que se espera e o que se exige de qualquer mandatário. Agora, ainda, nesse caso específico, fica mais fácil para o presidente falar dessa integração e desse esforço, porque a gente está falando de um governo local aliadíssimo do presidente. Então, Carlos Brandão, que venceu a eleição, ele era vice de Flávio Dino, do PSB, partido que está junto com Lula desde o início, junto com o PT. Então, a gente está falando de um governo federal que está em casa no Maranhão. De forma alguma, isso tira o mérito de se prestar um atendimento imediato. Mas a gente não está falando, nesse momento, de algo do PT fazendo algo a mais com um governo que seria, entre aspas, hostil. É esse momento que a gente vai ter, acho que a prova de que essa disposição de que a política não interfira nos problemas da população, de fato, vai ser cumprida, Carol.